Fala galera, seja todo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vou fazer aqui uma reação em corte de Felipe Melo, falando tudo aí sobre essa vitória do Verdão e vencer o Internacional por 3-1 e é líder do Brasileirão. Vamos ver o que ele falou aí, fazendo elogios a essa vitória gigantesca. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Rapaziada, já tô deitado, cansado pra caramba, aumenta em jogo. Mas vamos lá, vitória importante do Palmeiras. A gente tá no final do jogo, vitória muito importante do Palmeiras. É sempre muito difícil ganhar do Inter, principalmente jogando em Porto Alegre. O Inter é um gigante do nosso continente. E é uma vitória realmente que coloca, de fato, o Palmeiras também na primeira colocação do campeonato, também com 7 pontos, assim como tem São Paulo, assim como tem Fluminense, Bahia, eu acho. E o Atlético Paranaense tem 2 pontos. Se vencer, pode chegar a 7. Próxima rodada já um confronto direto, né, dos líderes do campeonato, Palmeiras e Fluminense. Mas eu queria ressaltar hoje a força do Vitor Roque, né? Que potência, né? Meu Deus, que potência. Arrastou na hora que fez o gol. E o Lucas Evangelista, né? Que importância tem esse atleta. Que importância tem esse atleta pro Palmeiras, né? Entrou, foi ali, fez a pressão juntamente com o Luigi, que já tinha roubado a bola no último jogo também. Quando saiu o gol do Palmeiras contra o Corinthians, o Luigi fez uma pressão, belíssima pressão, uma pressão alta, conseguiu roubar a bola do mercado, tocou a bola em profundidade, uma movimentação perfeita que fez Lucas Evangelista, que deu um passe para o Andrés fazer o gol. Então, assim, realmente o Palmeiras mostrando sua cara, mostrando de fato que esse ano, assim como os outros, vai brigar até o final por conquistar títulos importantes. Vitória muito importante para o Palmeiras. Tamo junto, rapaziada. Uma boa noite. Até amanhã. Amanhã mais um jogo aqui do Americano. Bom, William, boa noite a você, boa noite aos companheiros, boa noite quem está em casa. Pois é, eu acho assim, os sinais de que ele não dá moleza para os outros, acho que esses sinais eles existem ano após ano, o tempo todo. Eu acho que sim, a gente sempre fala que independentemente do nível de futebol, né, da plasticidade, das chances criadas, tal, o Palmeiras sempre vai ser um time muito competitivo enquanto tiver esse espírito, e esse espírito ele claramente se mantém. Então mesmo que o Palmeiras tenha começado já o ano sob muitas críticas, né, mesmo tendo chegado à final da Libertadores e feito uma das suas melhores campanhas na história dos pontos corridos, mas não conquistou nenhum título, então a gente sabia que esse é um contexto em que as críticas vêm, mas a gente sabia que ele começaria mais cobrado, que qualquer pequeno deslize ia acabar gerando críticas mais contundentes, pedida de troca de técnico, etc. e tal. Ao mesmo tempo, a gente sempre sabe da capacidade de competir desse time. E acho que esse jogo, de alguma maneira, reflete isso de novo. Porque não foi um jogo brilhante do Palmeiras, né? Acho que não foi um jogo em que o Palmeiras foi extremamente superior ao Internacional, a não ser pelo fato de que o Inter falha mais do que o Palmeiras. E acho que essa é a questão. O Palmeiras, na hora que ele se propôs baixar as linhas, defender e fechar tudo lá atrás, ele conseguiu fazer isso, ainda que tenha no começo do segundo tempo, como a gente está vendo aí, sofrido bastante também. Então foi um jogo de alternância ali, né, de momentos de superioridade de um e de outro. Acho que nos 15 minutos iniciais o Inter foi melhor, depois o Palmeiras teve o melhor período de um dos dois times no meio do primeiro tempo, né, e foi justamente quando conseguiu a marcação do seu gol. No finalzinho o Inter melhor. Agora, nessas idas e vindas, nesses vai e vem, o Palmeiras acabou resolvendo o jogo, aí também tem a ver com a qualidade dos seus jogadores. Foi um lindo gol do Vitor Roque, apesar do desvio, quer dizer, que todo o movimento, toda a briga, o se desvencilhar do defensor é mostra de qualidade também, apesar da sorte pelo desvio. Então eu acho que é isso, não surpreende. Eu acho que o Palmeiras vencer não surpreende, talvez em lugar nenhum. E nós estamos falando de um Palmeiras que tem 7 pontos, tendo já feito 2 jogos fora de casa contra Internacional e Atlético Mineiro. Não são jogos fáceis. A gente pode dizer, mas o Inter e o Atlético não vivem seus melhores momentos. Não são jogos fáceis, não são pontos que todo mundo vai chegar lá e levar. Exatamente. Não é assim também. Então eu acho que conta isso também, não só os 7 pontos em 9 disputados e os 10 gols marcados nesses 3 jogos, mas conta também o fato de que
2 dos 3 jogos foram jogos bastante complicados fora de casa. E de novo, eu sou da teoria que se você está jogando contra o clube grande, que está em baixa, não está bem e tal, etc. Você venceu, você aproveitou, o que você falou. Vai ter gente que vai tropeçar, vai acabar. Sabe-se lá o que vai ser o futuro do Internacional no campeonato? O Atlético Mineiro agora que está trocando treinador também, enfim. Mas o Palmeiras está lá e está aproveitando. E o jogo mais acessível, né, que foi em casa contra o Vitória, emplacou uma goleada. Então, eu acho que, assim, são 2 palavras que casam muito com o Palmeiras, Bertozzi, e que a gente começa a ver nesse começo de temporada, salvo um jogo ou outro nessa era do Abel, mas assim, acho que eficácia e competitividade são coisas que não faltam ao Palmeiras. Por isso o Palmeiras está onde está, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã de esportes. Quando você olha para um jogo como esse, você pensa, sem ser brilhante, é um 3-1 fora de casa, num campo difícil, porque o Inter pode não ser um dos favoritos ao título esse ano. E olha que quantos anos a gente já botava o Inter de favorito ao título e quebrava a cara, né? Acho que esse ano está olhando para baixo. Esse ano a gente está olhando mais para baixo, né? Mas um 3-1 te convence, um 3-1 categórico, um 3-1 quando sofreu no final do jogo ali, o resultado já estava fora de qualquer dúvida, né? Num jogo em que o Palmeiras criou o quê de grande chance com bola? Muito pouco. Não precisou, né? O Palmeiras fez o jogo, o que ele basicamente faz nessas circunstâncias, proteger muito bem sua área, bola parada forte, transições rápidas, o gol de cabeça do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes tem um mérito gigante no segundo gol, porque a esticada que ele dá no pé do Vitor Roque, que depois, claro, ele aproveita a indecisão entre os 2 zagueiros do Inter, o Rocher também, que fica meio não vai ali. Tem muito erro individual, como o Jean já pontuou, mas tem a qualidade dos jogadores do Palmeiras, isso é indiscutível. O Vitor Roque consegue gerar o espaço para finalização ali, como poucos atacantes fazem. Então tem esse grande mérito e depois a sorte ajuda quem procura, como o desvio que acabou proporcionando. E aí, claro que o jogo fica mais aberto, os espaços vão aparecer, o Palmeiras mata, faz o terceiro gol, mas chamou atenção porque assim, o Inter me pareceu ser um caso de querer e não poder. Não, exatamente isso. O teto é baixo. É isso. Entendeu? Não me parece faltar organização, não me parece que o time esteja mal treinado, me parece que o Inter tem limites, né? E que esses limites foram impostos pelo Palmeiras hoje, o Inter conseguiu criar pouco também. O gol é uma pintura, mas o gol é uma coisa atípica, né? O gol é uma finalização assim de rara felicidade, porque não foi fruto também de uma jogada trabalhada, de uma jogada em que o Inter envolveu o Palmeiras. O gol aconteceu, foi um desses gols que acontecem assim muito de vez em quando, né? Tem coisas assim, ali no Inter tem erros individuais claríssimos. Esse gol do Vitor Roque, primeiro o Bruno Gomes e o Mercado batem cabeça, depois o Mercado tenta se recuperar, toma um come ali do Vitor Roque, e no terceiro gol, ele perde pro Luigi. A gente vai ver aí, ó. Ele toma o bote do Luigi, quer dizer, uma noite do Mercado ali para esquecer, do sistema defensivo, os 2 zagueiros. Luigi que também roubou a bola do gol em Itaquera. Exatamente. No estadual. Exatamente. Falando isso porque tem muita gente criticando o Luigi, vai lembrar quando acerta. Quando ele entrou, né? E você foi bem, se você quiser abrir falando do Luigi, fica à vontade também, viu, Berner? Boa noite para você, porque o Luigi realmente... a gente tem um olhar para alguns jogadores aí, especialmente o Luigi, porque o torcedor realmente pega no pé do Luigi, muitas vezes com razão, e em alguns momentos já vira perseguição. Bom, boa noite a você, William, Jean Calçade, ao Léo, aos fãs do esporte, todo mundo no YouTube. Eu acho que o Luigi é um jogador, para mim, com limites. Sim. Talvez uma expectativa muito acima. Perfeito. É isso. E sofre com isso. Quando ele faz as coisas certas e ele é útil, a gente tem que destacar, porque é mérito de quem está ali trabalhando para ganhar a vida. Quanto ao jogo do Palmeiras, assim, o Palmeiras fez um grande jogo contra o Vitória. Sim. Fez o que eu espero, e aí só minha expectativa, ela pode estar errada ou não, do Palmeiras. Imposição, agressivo, intenso. Contra o Inter, para mim, mais importante foi o resultado do que a atuação. Apesar de concordar com os colegas, mesmo olhando as fases do time, que nesse momento o mais importante é ganhar. Porque você olha, por exemplo, os concorrentes ao título. Os principais concorrentes, em tese. Tá, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo está buscando o seu futebol. Não está jogando melhor que o Palmeiras. Está tentando encontrar o seu futebol. Sim. O Cruzeiro, longe de ter achado o seu futebol. E o Palmeiras está ganhando. Ele está na liderança e talvez faça diferença na frente. Quanto à atuação, eu acho uma atuação bem ok. Não é ruim, não é boa. Eu vou muito na linha do que o Léo disse. Eu acho que quando o Inter principalmente sobe as linhas para pressionar, é até bem posicionado, mas aí, dando algum espaço, a individualidade pesa. Vou na linha do que disse o Jean também.
O gol do Vitor Roque é um gol de muita força e de muita qualidade, porque para conseguir ganhar aquela bola, levar no corpo, aproveitar o erro do zagueiro, fazer o corte e qualidade, o chute é onde tinha que ser. E aí tem sorte, mas ele fez todo o resto para poder ter a sorte. Então, mérito do Vitor Roque, mas eu não acho que uma grande atuação. E repito, o mais importante é ganhar, não quero diminuir. Lembrando que o Inter perdeu outro jogo do Campeonato Brasileiro para o Atlético Paranaense. Em casa também. Em casa, ou seja... Mas teve uma boa atuação contra o Flamengo. Fora. E o Atlético Mineiro, o Palmeiras empatou, sofreu com o Remo em casa. Foi. Quer dizer, eu jogo. concordo que não vai ser tão fácil tirar pontos dessas equipes. Mas nesse momento também não está tão difícil. Agora, o Palmeiras tinha que tirar, tirou, é o que importa, líder do Campeonato Brasileiro. Então, mas esse é o ponto, né, Calçade? Porque a gente está num começo aqui, onde a gente está relevando uma série de coisas. Porque realmente... dizer que o Palmeiras pode jogar muito mais, mas outros também não estão jogando ainda. Então, é isso, e é aí que eu quero chegar, porque a gente está num começo, recorte pequeno, que a gente dá uma aliviada, segura, calma, os caras estão já começou o Campeonato Brasileiro, mas tem o estadual, então, começo de temporada, não tiveram férias direito, mas... Para quem está brigando pelo título, se olhar o começo de todo mundo e ver o Palmeiras, há de se elogiar. O Flamengo, por exemplo, ele não fez nenhum jogo bom no Brasileiro até agora. Ele perde para o São Paulo. O jogo contra o Internacional, ele consegue um empate num pênalti bobo do Bernabé. Foi o Bernabé, né, se eu não me engano, que fez o pênalti. E ganha o jogo do Vitória, mas tomando um aperto danado no segundo tempo, 2-1. Né? O Cruzeiro, então, nem se fala a situação do Cruzeiro. Está lá na zona do rebaixamento com um pontinho em 3 jogos. Então, acho que para quem briga pelo título, independentemente do que vai acontecer lá para frente, ainda largar na frente dos outros nesse cenário, acho que é importante, né? Vamos lá, boa noite. É muito importante. Hoje o Palmeiras atuou na operação padrão. Não estou falando me referindo a isso, falando que foi uma moleza. Não. Ele jogou o padrão do jogo dele. Sim. Não foi nada extraordinário, nem abaixo. E esse jogo que o Palmeiras tem para oferecer, com 5 anos de Abel, diferente de um mês de Pessolano, é um pouquinho diferente no confronto. O nível de contratação que o Palmeiras pode fazer, né? A ponto do Abel até falar, olha, vamos ver o Arias, né? Como é que eu vou encaixar, não é bem assim, tal, as coisas estranhas. Mas o Inter... vamos falar disso também. Essa foi demais. Tá querendo desvalorizar. É bem estranho. O Inter... Tem muita dificuldade. Não é de agora, não é de 2025, não é de 2024, 2023. Tal. O Inter tem. É como os times brasileiros. Então não adianta olhar para o Internacional e encontrar uma preocupação, porque a preocupação está presente nos 15 times. Sim. 16, 17. Até no Cruzeiro, que era para estar diferente, há muita preocupação. Né? Mudou de treinador. Há demais. Aí o Flamengo, você sabe que as coisas vão evoluir, mas quem começa antes tem uma vantagem. Se o Flamengo demorar mais 2, 3 rodadas, o Palmeiras vai conquistando pontos. É isso aí. E é assim, cada um olhando para o seu serviço, para o seu negócio. Ficar olhando muito para o adversário nesse começo, eu acredito que não vale a pena. E o Abel ainda tem jogador para encaixar, chegada do John Arias, eu acho que é um cara que entra, no meu entendimento, de todas as grandes contratações milionárias, é a mais fácil de encaixar no início. O jogo é que vai dizer se sim ou não, mas para mim... Comparadas às do Gerson e do Paquetá. Comparando o Gerson e Paquetá, é o cara que você não tem que fazer muito ajuste para jogar no time do Palmeiras. Claro. É só ser o Arias. Está fisicamente pronto. E pronto. Só ser o Arias. Seja o Arias. E aí, com o tempo, você vai se encontrando aqui e vai adquirindo entrosamento, vai entendendo como o teu companheiro gosta de receber a bola, na hora que está no teu pé, onde você coloca. Mas é um Palmeiras que, eu acredito, não é estranho dizer que é um time que deve disputar o título. Eu estou falando o quê? Baseado nos últimos anos. Tem sido assim. Não tem previsão nenhuma aí. Mas tem sido assim. Olhar para a realidade. Ninguém exclui o Palmeiras das disputas, não tem como. É que a gente fala da era Abel. Você tem que bancar uma tragédia para tirar o Palmeiras. Inclusive quando o time não está jogando bem. Ou seja, a gente continua falando que o Palmeiras vai disputar porque não títulos. Foi. O jogo de hoje teve um resultado. Foi razoável, não foi nem ótimo. O resultado foi excelente. A partida foi boa. E foi o suficiente. Gente, então, mas o perfil não é... E assim, não é só era Abel. Essa coisa do Palmeiras entrar nos campeonatos para disputar título, a gente está falando desde 2015 e 2016, certo? É dali para frente, já são 10 anos que a história do Palmeiras é essa. Agora, quantas e quantas vezes, aí a gente pega o recorte da era Abel, quantas e quantas vezes o Palmeiras não foi brilhante, o Palmeiras não deu show, o Palmeiras não foi incrível. Está sempre chegando.
mas tá sempre chegando por isso que eu falo da eficiência e da competitividade, né? É um time que não, a maioria das vezes não mostra aquele futebol impecável, aquela coisa da academia e tal, mas vai lá, como o jogo de hoje. Lá na frente na temporada vai ter jogos parecidos com o de hoje. William. Eficiência, vai lá, faz os gols que precisa, se defende bem, acabou, resolveu a parada. A discussão quanto ao Palmeiras é se o treinador tira todo o possível do elenco. E isso é uma outra questão. Ninguém discute que o Palmeiras não estará na disputa pelos títulos. Mas você tentaria experimentar diferente? Porque eu acho que cobrar isso do técnico com uma temporada tão carregada, um mês, mais ou menos, depois que começou o ano, é injusto. É injusto. Mas quando você vê a personalidade, a liderança, essa coisa que você fala, ó, o time está sempre competindo, é o que o Calçade falou. É o trabalho posto, o bom trabalho posto e colocado na equipe. Agora, é óbvio que ao longo do ano, olhando lá pra frente, não agora, bem claro, olhando lá na frente, você não pode ter gastado R$1 bilhão quase ano passado, esse ano, para viver de cruzamento, lançamento longo e contra-ataque. Mas aí vai ter... mais do que isso. Então, mas aí vai entrar o Arias, agora quem sabe é volta o Paulinho. Não é o momento de cobrar isso. Porque Imaginar que estivesse pronto agora para fazer um futebol exuberante, não estaria. Não dá para imaginar isso. Disputa. Então é isso, galera. Chega mais um fim. Eu vi aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Vimos aí em Prince, tá falando um pouquinho sobre a situação do Palmeiras, né, que venceu a Internacional fora de casa, lembrando que foi um jogo muito complicado, né, é um time que vem brigando todos os anos, mas com gol aí de Gustavo Gomes, Vitor Roque e Andrés Pereira, esses 3 pontos foram muito importantes, porque agora é líder do Brasileirão. E com isso, né, vai ganhando aí alguns pontos durante esse começo do campeonato, para no final do campeonato ser campeão brasileiro mais uma vez. Se você, galera, gostou do vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu aí e até o próximo vídeo.